Pessoal, o tema que eu vou abordar com vocês hoje é o da nacionalidade. Bom, especificamente falando, eu vou falar da nacionalidade primária, aquela que, quando eu digo que o brasileiro é um brasileiro nato, por exemplo. Então, essa é a nacionalidade primária. Então, nacionalidade primária é aquela nacionalidade que resulta de um fato natural, né? Como o próprio nome está dizendo. Qual seja, por exemplo, o nascimento, podendo ser estabelecida pelo critério, por exemplo, sanguíneo, territorial, ou mesmo por um critério misto, que pode conjugar tanto o territorial quanto o sanguíneo. E aí eu posso falar para vocês que cada país ele é soberano para estabelecer de que forma vai definir essa nacionalidade, né? O nosso critério principal, o nosso critério estabelecido pela Constituição Federal, é o da nacionalidade pelo critério do território. E nós vamos ver cada um desses critérios. Mas o critério territorial, ele foi estabelecido como regra no ordenamento jurídico brasileiro. Então, pessoal, nós temos 4 caminhos para definir a nacionalidade primária. Qual é o primeiro caminho? O critério territorial, que é a regra. Ele está lá no artigo 12, inciso 1, a linha A. O que diz o artigo 12? São brasileiros natos. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Então, o primeiro critério para definir a nacionalidade primária é: nasceu em território brasileiro, é brasileiro. É brasileiro nato. Então, nasceu no território brasileiro pelo critério da territorialidade, é brasileiro nato. Mas sempre é assim? Existe uma exceção, que é a segunda parte da linha A do inciso 1. Porque se os dois pais forem estrangeiros, tem que ser as duas situações, não basta uma só. Então, eu tenho 2 requisitos para ocorrer a exceção. A regra é: nasceu em território brasileiro, brasileiro nato. Mas existe uma exceção a essa regra. Os dois pais são estrangeiros e um deles está a serviço do país de origem. Então, ou pai ou mãe está a serviço do país de origem. Então, não pode ser, por exemplo, a empresa privada, interesse pessoal, tem que estar a serviço do país de origem. Se os dois pais forem estrangeiros e o filho nasceu aqui em território brasileiro e um dos pais, ou o pai ou a mãe, está a serviço do país de origem, esse cidadão, essa pessoa, essa pessoa, esse indivíduo, não será brasileiro nato. Então, esse é o primeiro critério, o critério territorial. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Porém, se os dois pais são estrangeiros e um deles está a serviço do país de origem, não será brasileiro nato. O segundo caminho, o segundo critério, é o critério sanguíneo. E aí o critério sanguíneo, pessoal, eu já falo para vocês o seguinte, que ele nunca vai ser isolado. Então, não basta ser filho de pai ou mãe brasileiro. Nós vamos ter que conjugar uma outra situação. Qual é o segundo caminho? O critério sanguíneo associado ao critério funcional. Eu tenho que somar as duas coisas. Então, artigo 12. São brasileiros natos. Letra B. A linha B, os nascidos no estrangeiro. Então, nasceu no estrangeiro, elimina o primeiro critério. Não nasceu no Brasil, nasceu em outro país. Só que ele é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, pessoal, o segundo critério fala o seguinte: é filho de pai ou mãe brasileira, certo? Sim. Se o pai ou a mãe estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, esse filho deles será brasileiro nato. Da mesma forma como nasceu no Brasil e os dois pais são estrangeiros, porém está a serviço da República Federativa do país de origem, o que vai acontecer? Ele não será brasileiro nato. Então, o segundo critério fala o seguinte, que nasceu em território estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, não precisa necessariamente os dois, pai ou mãe brasileira,
desde que um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, neste caso, será brasileiro nato, pelo segundo caminho. Já o terceiro caminho fala o seguinte: critério sanguíneo associado ao registro. Então, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Mas, nesse caso, eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil, porque se tiver um ou outro, vai ser pelo segundo critério. Neste caso, se eles registrarem em repartição brasileira competente, vai ser brasileiro nato. Então, de novo, terceiro critério: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, o pai ou a mãe são brasileiros, foi lá e registrou a criança em repartição brasileira competente, será brasileira nata. E, completando a linha C, a segunda parte da linha C é o quarto caminho. É o critério sanguíneo associado ao critério residencial e opção confirmativa. Então, artigo 12, inciso 1, a linha C, segunda parte: ou que venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, nesse caso, o que acontece? O pai ou a mãe brasileira não registraram. Ele é filho de pai ou mãe brasileira, mas não houve registro. Não houve o terceiro critério em repartição competente. Ainda assim, ele pode ser considerado brasileiro nato. Por quê? Porque se ele vier residir no Brasil em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, ele pode optar pela nacionalidade brasileira. Então, ele tem que vir em duas situações: residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, depois de atingida a maioridade. Então, o resumo desses quatro caminhos eu apresento para vocês aqui. Então, nós estamos falando da nacionalidade primária, onde nós temos dois critérios. Primeiro, territorial. O critério territorial, sozinho, já é suficiente para permitir a aquisição da nacionalidade nata, ou seja, nasceu no Brasil, tirando aquela exceção, nós temos um brasileiro nato. E já o critério sanguíneo, eu vou precisar sempre conjugar uma outra situação, ou o critério funcional, que é o segundo caminho, ou o critério sanguíneo mais o registro, ou o critério sanguíneo mais o critério residencial, que também tem que ter a opção confirmativa depois da maioridade. Então, isso, pessoal, é a chamada nacionalidade primária dentro do direito constitucional. Isso vai cair muito em concurso público, cai muito. Então, assim, nesse tema nacionalidade, as questões que mais caem em concurso público de direito constitucional é sobre nacionalidade, e principalmente a primária. Então, o legislador, a banca vai tentar confundir vocês entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. E vocês sabendo esses conceitos de nacionalidade primária, vocês conseguem realizar qualquer prova tranquilamente, porque as questões não são difíceis. E aqui no canal eu trago algumas questões para vocês de direito constitucional, corrigidas, comentadas por mim, do tema nacionalidade primária. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre o tema nacionalidade primária e espero vocês no próximo vídeo.